Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos tentar construir um motor elétrico muito simples, conhecido como roda de Barlow, e nós vamos usar essa forma de pizza. Vamos precisar também de um ímã e um suporte para prender essa roda para que ela possa girar. Então vamos começar retirando essa etiqueta e fazendo um furo no centro dessa forma. Prontinho. Agora nós vamos ter que localizar o centro desse disco, e até pelo processo de fabricação deu para perceber que a máquina deixou círculos concêntricos e eu posso localizar o centro bem aqui. Estão vendo? Bom, agora nós vamos fazer um furo nesse local. Esse furo vai ser necessário para que eu possa passar esse tubinho metálico. Esse tubo metálico foi retirado desse tipo de antena, e esse tubo metálico então vai atravessar a forma. Dentro dele nós vamos colocar essa barra metálica, né? É um cilindro maciço agora, e esse tubo então vai poder deslizar, vai poder girar livremente, né? Então a forma vai estar presa aqui, podendo girar livremente. Essa é a primeira parte. Então vamos proceder ao furo dessa forma aqui. Bom, agora eu vou pegar outros objetos, né, que tem um diâmetro um pouco maior, e vou forçando o furo até obter um diâmetro equivalente ao diâmetro do meu tubo. Ele tem que entrar e ficar bem rente aqui, porque tem que existir o contato elétrico entre esse tubo, que vai ser o eixo de rotação, e o disco, porque a eletricidade vai ter que percorrer esse eixo e a forma para que o motor funcione. Então não pode haver um isolamento aqui, ó. Tipo, se eu fizer um furo muito grande e depois usar cola para prender o eixo aqui, ó, isso pode formar um isolamento elétrico que não vai permitir que esse motor funcione. Então vou tentar alargar esse furo e fixar esse eixo. Então está aqui, conseguimos fixar o eixo, ficou bem firme, bem alinhado. Então isso vai permitir que eu faça esse tipo de rotação. Bom, para garantir que essa fixação vai permanecer aí, eu vou colocar um pouco de supercola de cá e de cá, já que o contato elétrico foi garantido aí. Então não faz mal colocar um pouquinho de cola agora para poder reforçar. Agora nós vamos fixar esse pedacinho de madeira aqui do lado para podermos prender o nosso eixo. Vamos fazer um furo aqui, né? Vamos fazer um furo, vamos atravessar esse eixo aqui. A nossa roda vai ficar fixa girando em torno desse eixo. E esse recipiente aqui vai conter uma solução com água e sal, para que se torne condutora, né? Então nós faremos o contato elétrico entre o disco e a solução salina. Então vamos vamos montar essa estrutura aqui e já volto. Está fixado então. Aqui naquele furo eu prendi com um pouco de cola o eixo, e então o nosso disco vai ser afixado aqui e pode girar livremente. Eu vou até colocar um pedacinho de fita para que a gente perceba esse giro, né? Então tá aí, assim que ele estiver girando. Bom, para fazer esse motor girar, então, nós vamos usar esse recipiente, que será colocado aqui embaixo. Vou colocar um eletrodo metálico. Aqui eu estou usando uma chapa de alumínio, poderia ser qualquer metal, zinco, cobre, até mesmo aço. Então ele será fixado aqui. E eu preciso também de um campo magnético, né? Então eu vou usar esses dois ímãs, que eu vou fazer o seguinte.
Eu vou fixá-los nas laterais desse recipiente. Então ele vai criar um campo magnético nessa região do disco. Esse recipiente agora vai ter que ser preenchido com água. Água salgada. Deixa eu tirar aqui porque ele está desmontando, né? Então nós vamos preparar uma água com um pouquinho de sal. A quantidade de sal que você vai colocar na água depende do dispositivo que você estiver usando para alimentação, né? Se a sua bateria, fonte de tensão, não tiver carga suficiente, coloque um pouquinho mais de sal para garantir o seu funcionamento. Então vamos recolocar o disco aqui. Esse recipiente ficou tombando depois que eu coloquei o ímã. Então vou recolocá-lo aqui. Vamos preencher com água para ver se ele para aí. Bom, eu vou preparar mais um pouquinho de água e já volto. Então eu preparei um pouco mais de solução aqui, né? Água com sal. E vou fazer o seguinte. Vou ligar um dos eletrodos aqui e já vou deixar ligado na bateria. Então estou usando aqui uma bateria de 12 volts. Um outro eletrodo vai ser ligado aqui, ó, no polo positivo e aqui atrás no eixo. Bom, vocês viram que nada aconteceu, né? É porque não existe ainda o contato elétrico da água com o restante do equipamento. Então isso aqui vai funcionar assim, ó. A corrente elétrica vai sair, a corrente elétrica sai desse polo, vai entrar pelo eixo, vai passar para esse outro eixo que pode girar, vai descer do eixo em direção à água, né, que está ligada ao polo negativo. Então retorna por aqui. Então essa corrente que desce em direção à água, ela vai gerar um campo magnético, né? É aquela mesma história da regra da mão esquerda, né? Para determinar a direção do campo. Então tem uma corrente descendo nessa região do disco, sob influência do campo magnético, isso faz surgir uma força magnética sobre o disco que vai fazer ele girar. Então, para maiores detalhes a respeito da direção de giro, né, procurem por vídeos a respeito de regra da mão esquerda. Bom, então isso aqui vai funcionar, pelo menos a gente espera, assim que houver o contato elétrico, né, da água com a parte metálica. Então eu vou até fazer isso. Eu vou deixar o disco virado para cá. Vou colocar um outro pedaço de fita aí, né, já que o meu ficou do outro lado. Então eu vou colocar água até que se faça o contato elétrico e torcer para que funcione, né? Não funcionou. Vamos verificar aqui por que isso não funcionou. Bom, pessoal, o equipamento deveria funcionar. O problema está aqui na nossa fonte, né? Não é a fonte adequada. Ela está com uma tensão mais alta do que a gente precisava. Bom, em teoria, a gente estava esperando que a corrente elétrica descesse por aqui, ó, e passasse só por essa região, né? Mas, mesmo sendo um metal, existe alguma resistência elétrica no equipamento. Então, parte da corrente elétrica desce por aqui, mas parte está fazendo isso, isso daqui, né? E, inclusive, tem corrente elétrica passando por essa região aqui, ó, para chegar até lá embaixo, né? E não vai produzir efeito nenhum. E como existe uma certa resistência também muito mais alta do que no metal, né? Existe uma resistência muito mais alta na água, então a gente não tem corrente suficiente para fazer isso. A solução para esse problema aqui é o seguinte: nós vamos cortar fitas, assim, ó, ao longo desse disco. E aí, então, eu garanto que quando essa fita estiver aqui embaixo, a corrente elétrica vai passar dela
somente por ela, né, para entrar em contato com a água, porque essa fita de cá e uma outra que estaria de cá, ó, não vão estar em contato com a água. Então toda a corrente elétrica vai passar somente por aqui, ó. E aí eu terei força magnética apenas nessa região, e não força magnética aqui, ó. Tem corrente elétrica passando aqui, mas que não vai estar sujeita à ação desse campo magnético. Então eu vou cortar isso aqui e já eu volto. Bom, então está aqui. Nós cortamos a nossa roda. Troquei o eletrodo de alumínio por um eletrodo de cobre, porque parece que à medida que a roda ia girando, o alumínio ia formando uma camada que acabava isolando o líquido da superfície metálica. Então troquei por um eletrodo de cobre nessa posição. A nossa bateria também não forneceu corrente suficiente, então eu vou ter que trocá-la de novo pela fonte de 30 volts. E atendendo a pedido, né, de pessoas curiosas aí, vocês vão conhecer a beldade. Então tá aí, ó. Eu não queria mostrar porque essa aberração eletrônica aí. Bom, vamos ao que interessa, né? Não fiquem olhando para isso por muito tempo para não ficarem assombrados durante a noite. Bom, então agora vou ligar aqui o nosso eletrodo novamente. À medida que isso aqui funciona, esses eletrodos, a ponta do disco vai sendo corroído muito rapidamente e vai formando uma substância química aí na água. Provavelmente é hidróxido de alumínio. Se for, não existe muito perigo não, mas evitem evitem entrar em contato. Se for hidróxido de alumínio, não tem problema, porque é usado inclusive no tratamento da água que chega nas nossas casas, né? Então vamos ligar. Vamos dar um pequeno impulso. Se eu aproximar um pouquinho mais o ímã, o funcionamento é melhor. Ele está meio afastado aí. Então, finalmente, né, usando 30 volts da nossa fonte, nós conseguimos fazer a roda girar. Agora, por que a gente teve o trabalhão todo, né, de fazer essa solução aqui? Vocês vão encontrar esse mesmo dispositivo funcionando com mercúrio metálico, né, nesse recipiente. Eu quis fazer para evitar o uso do mercúrio metálico. É uma substância muito perigosa, principalmente porque, não sei se vocês sabem, ela evapora no ambiente e a gente acaba respirando vapor de mercúrio. Ele não precisa estar aquecido para evaporar, ele evapora como água. Se você puser num prato e deixar alguns dias, ele acaba desaparecendo no ambiente. Então é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo e até o próximo.